Na última vez que eu preguei aqui, nós fomos até 8h20. Eu lembro que eu olhei no relógio aqui e eu disse, pessoal, hoje é com emoção, porque quando eu olhei no relógio eram 7 horas. Geralmente o pregador recebe 6h40, 6h45. Então aqueles 20 minutos das 8h20 que eu passei, foi por conta de alguns eventos que foram feitos antes, tal como hoje. Vou me esforçar para finalizar a mensagem até 8 horas, tá bom? Hoje nós retornamos ao livro de Hebreus. Eu queria convidar você, então, a abrir em Hebreus, ou acessar, por meio do seu celular, Hebreus capítulo 13. Essa e mais 2 mensagens, finalizamos Hebreus. E aí iniciaremos o livro de... vou deixar você ansioso. Deixar você curioso. Como nós tivemos 3 mensagens em Salmos, me permita relembrar algumas coisas do livro de Hebreus. Primeiro, o contexto geral da carta. A carta foi escrita, você lembra, para cristãos judeus, que estavam sob forte perseguição. Quando nós falamos que eles estavam sob forte perseguição, eu quero que você entenda que eles tiveram suas casas invadidas, ou foram expulsos do seu lar, tiveram seus bens tomados, ficaram desempregados, tiveram pressão social sobre eles, simplesmente porque eles eram cristãos. Eles estavam sob essa forte pressão e, sob essa pressão, eles cogitavam o desejo de retornar ao judaísmo. Uma vez que o judaísmo era uma religião permitida pelo Império Romano. Já o cristianismo não. O cristianismo era um grupo de pessoas estranhas para os romanos, principalmente. Era um grupo de pessoas que se reuniam escondidos em lugares não bem conhecidos. Isso poderia suscitar no Império Romano o pensamento de que eles estavam fazendo um levante contra o Império. Os cristãos eram esquisitos porque eles comiam carne. Lembra da ceia? Eles tomavam do sangue e comiam da carne. E isso não era bem compreendido pelas pessoas. Então o cristianismo não era bem visto e havia uma perseguição sobre eles de tal forma que muitos deles estavam pensando em retornar ao judaísmo e às suas práticas. E então, o autor da carta aos Hebreus decide produzir um livro para encorajá-los a não retrocederem ao judaísmo. Pelo contrário, que eles deveriam perseverar em Cristo no caminho da perfeição. E aí, se você observar os capítulos de 1 a 7, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é superior. Ele é superior aos profetas, aos anjos, à lei, ao sistema sacrificial. Jesus é superior a tudo aquilo que eles imaginavam ou pensavam em voltar, em colocar em autoestima novamente na vida deles. Do capítulo 8 até o capítulo 10, versículo 18, a obra de Cristo é superior. E ela é fundamental para usufruirmos das bênçãos de Deus. E do capítulo 18, versículo 19, até o final do capítulo 12, a gente vai perceber o autor de Hebreus tentando arrancar deles ou direcionar eles a uma resposta adequada para o fato de Cristo ser superior e o fato da obra de Cristo também ser superior. Eles deveriam permanecer fiéis a Jesus e, com fé, aceitar a disciplina para, com ajuda mútua, perseverar no caminho da santificação. Na última mensagem, que foi ministrada
em Hebreus capítulo 12, versículo 18, até o final do capítulo, nós vimos que a gratidão por fazer parte da nova aliança nos afasta do verdadeiro terror e nos conduz a uma adoração aceitável e temente a Deus. Talvez você não lembre da mensagem, mas o autor vai comparar a antiga aliança com a nova aliança, usando os termos Sinai para a antiga aliança e Sião para a nova aliança. Ele vai nos dizer que a nossa relação com Deus não é marcada pelo medo lá do Sinai. Lembram do que aconteceu no Sinai? Êxodo 19, Êxodo 20, Deus estava se apresentando a Moisés. O povo não poderia encostar no Monte Sinai, deveria manter uma certa distância. Se triscasse no monte, ou se algum animal triscasse no monte, eles morreriam. Havia fogo, havia relâmpago, havia trovão, havia tempestade. O povo teve medo, mas não uma transformação profunda por causa disso. Mas agora o autor vai dizer: vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém, a presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, vocês não tinham como ter comunhão direta com Deus. Mas agora, no Monte Sião, agora vocês podem ter comunhão com o Senhor. Porque nossa relação não é marcada pelo medo do Sinai, mas pelo acesso à realidade celestial por meio de Cristo. E ele continua falando no finalzinho do capítulo 12, para nós não rejeitarmos aquele que fala. Ele vai nos dizer que se, lá no Antigo Testamento, rejeitaram a voz de Deus que falou aqui na terra, e isso trouxe punição para eles, quanto mais agora, se nós não dermos atenção, se nós rejeitarmos a voz de Deus que fala por meio de Cristo do céu. E aí os versículos 26 a 28, vai nos dizer que nós recebemos um reino inabalável. Tudo que pode ser abalado será removido, mas o reino de Deus permanece. Por isso devemos ser gratos e adorá-lo. Se você observar o versículo 28 do capítulo 12, a palavra adoração ali não significa somente uma manifestação exterior de uma adoração a Deus numa assembleia. Aquilo que nós fizemos aqui, durante o louvor, por exemplo. Não significa somente isso. Levantar as mãos, fechar os olhos, dizer algumas palavras. Não. Essa palavra adoração significa que um estilo de vida que vive para agradar a Deus no seu dia a dia. É por isso que quando eu lia Hebreus capítulo 12, eu me lembrava de uma cena de um livro que eu li sobre aconselhamento bíblico, em que o autor falava para a gente que o estilo de vida de quem é alistado no exército americano é muito mais excelente do que o estilo de vida daqueles civis. Lá eles usam o termo transformados. Soldado ou aquele civil que se alista no exército americano, ele sabe que vai ter a sua vida transformada, porque ele assume um outro estilo de vida e que ele aprende coisas que o fazem ser diferente daquele que é um civil. Eles aprendem sobre prontidão de obedecer a comandos. Eles aprendem que pertence a uma outra realidade. Prioridades, disciplinas, responsabilidades passam a ser moldadas na vida deles, por eles pertencerem às Forças Armadas Americanas. Eles aprendem a confiar na estrutura da qual eles pertencem. Em situações difíceis, eles aprendem a não depender apenas da própria capacidade, mas da unidade da liderança e do treinamento que eles receberam. Eles aprendem a respeitar profundamente
a autoridade. A autoridade não é tratada com indiferença. Há protocolos, disciplina e uma cadeia de comandos. Por que eu estou falando isso? Porque me parece, pelo capítulo 12 de Hebreus, que nós fomos convocados pelo Senhor a viver uma vida perseverante por meio da fé, capaz de agradar a esse Deus. E agora, pertencente a esse novo reino, a esse reino inabalado, nós temos uma vida ou um estilo de vida diferenciado. Um estilo de vida diferente dos outros estilos de vida. Ou um estilo de vida diferente daquele estilo de vida que nós tínhamos antes. Os versículos de 1 a 6 de Hebreus, capítulo 13, vão nos apresentar a seguinte ideia. Uma vida agradável a Deus é marcada pelo cuidado constante, pela pureza sexual e pelo contentamento na provisão de Deus. Eu quero repetir. Uma vida agradável a Deus é marcada pelo cuidado constante, pela pureza sexual e pelo contentamento na provisão de Deus. Uma vida agradável a Deus precisa de 3 coisas, não é? Você percebeu isso? Na realidade, o autor de Hebreus ele não está esgotando a lista. Ele está apresentando alguns aspectos que ele identificou como problemas, como desafios para aquela comunidade a quem ele escrevia. E aí, uma vida agradável a Deus é marcada pelo cuidado constante, pela pureza sexual e pelo contentamento na provisão. Fica muito fácil agora, pessoal, você responder a pergunta que vai nortear a exposição de hoje. A pergunta é: quais as marcas de um cristão que agrada a Deus? E agora eu queria ouvir vocês. Qual a primeira marca? Cuidado constante. A segunda marca? Pureza sexual. E a terceira marca? Contentamento na provisão. Pronto. Terminei a mensagem. Vamos ler os versículos de 1 a 3 e observarmos a primeira marca de um cristão que agrada ao Senhor, o cuidado constante. Dizem assim os versículos de 1 a 3. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-a, que sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Dos que estão maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O autor começa no versículo 1, utilizando a palavra constante. Seja constante. Ser constante, aqui a NVT traduz assim, continuem a amar uns aos outros como irmãos. A palavra constante é isso, dá ideia de continuidade, ou seja, marca a ideia de que esses irmãos já demonstravam amor uns aos outros, e agora eles deveriam continuar amando a essas pessoas. Me parece, e eu não sei dizer, que em um determinado momento da vida deles, eles deixaram ou diminuíram esse amor. E o autor de Hebreus diz, continuem a amar, seja constante esse amor. Eu não sei se por conta da perseguição, eles esfriaram esse amor. Vai que alguém disse, está todo mundo sofrendo, então é o seguinte, cada um por si, Deus por todos. Se manda. Não sei se isso aconteceu. Ou então, por conta das pressões do trabalho, cuidar da família, de perdas materiais, eles foram, com o passar do tempo, esfriando esse cuidado uns com os outros, esse amor fraternal. O fato é que o autor de Hebreus diz, seja
constante. Como vocês cuidaram uns dos outros no passado, continuem cuidando. E quando você revisita Hebreus capítulo 10, você vai perceber que esses irmãos já demonstravam esse amor. Eles ajudaram irmãos perseguidos, eles visitaram os irmãos que haviam sido presos, eles compartilharam seus bens, eles sofreram juntos, mas agora eles precisavam continuar a demonstrar esse amor. Ele precisava ser constante. Interessante o termo que ele usa aí, né? Amor fraternal, que fala exatamente de um relacionamento afetuoso entre irmãos por pertencerem à mesma família. Simplesmente eu amo porque ele é meu irmão. Não precisa de um mérito. Não é porque ele me fez um favor e agora eu tenho que devolver. É porque ele pertence à mesma família que eu. Porque ele é crente como eu, que nós temos o mesmo pai, somos da mesma família. Agora, como eles deveriam demonstrar esse cuidado? Como eles deveriam demonstrar esse amor? E o versículo 2 e o versículo 3 vão nos mostrar como isso deveria acontecer. Observa o versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-a, que sem saber, alguns acolheram anjos. Se você olhar a estrutura do versículo 2, do versículo 3, como ele inicia, ele vai dizer assim, não se esqueçam. E no versículo 3 ele vai dizer, lembrem-se. Qual é a ideia? É que corria o risco deles esquecerem. É que corria o risco deles não lembrarem desse amor constante, de demonstrar o amor por meio dessas coisas. E qual é a primeira? É a hospitalidade aos estrangeiros. Meu querido, lembra do contexto? Eles eram perseguidos. Eles eram expulsos de casa. Eles eram expulsos dos lares. Eles não tinham onde viver. Daí a importância da hospitalidade, de acolher aquele irmão que estava sofrendo, que havia sido expulso do seu lar, da sua casa. Esse é um contexto imediato, é o seu contexto mais próximo deles. Mas havia um contexto ainda um pouco maior. Além do sofrimento que eles passavam na comunidade em que eles viviam, porque eram considerados traidores e expulsos de sinagogas e rejeitados por familiares e amigos, eles perdiam a sua posição na comunidade e eles precisavam de um lar. Mas fora esse contexto imediato, no século I, século I, aqueles cristãos, eles se espalharam pelo mundo evangelizando. Eram os missionários itinerantes. Eles não tinham lugar para ficar. Eles não tinham uma casa para passar a noite e evangelizar e de lá ir para outro lugar. Daí uma necessidade de uma hospitalidade também. É interessante como ele vai justificar por que nós não devemos nos esquecermos de sermos hospitaleiros. Ele vai dizer assim, pois, praticando a hospitalidade, que sem saber, alguns acolheram anjos. O autor faz uma referência a alguns textos do Antigo Testamento, algumas cenas do Antigo Testamento. Eu imagino que na mente dele possa estar Gênesis, capítulo 18, em que Abraão e Sara hospedaram anjos. Talvez possa estar na mente dele Gênesis, capítulo 19, em que Ló também hospedou anjos. Chega lá em Juízes, tem Gideão, também recebeu a visita de anjos. Há um debate entre os teólogos sobre se nós ainda, hoje, podemos hospedar anjos, ou se esse privilégio ficou guardado para o tempo, ou limitado ao tempo antigo. É um debate. Alguns dizem, não, olha, Deus pode fazer com que alguns crentes tenham esse privilégio de hospedar alguns anjos. Outros dizem, não, essas visitas de anjos atendiam a propósitos específicos, então já acabou. É interessante
que a intenção do texto não é motivar você a ser hospitaleiro na expectativa de receber visita de anjos. Não é. Não é você receber o irmão, você, irmão, entra aí. E pensar, vai que é um anjo. Entra aí, irmão, fica à vontade. Teresina é quente, viu? Você vai trocar de roupa, vai que aí eu vejo se sai as asas. Então aquele irmão, outro dia vai embora e você caçar uma pena. Vai cair uma peninha da asa do anjo aqui, vai que era um anjo. Não, a ideia dele não é motivar você a ser um hospitaleiro, na expectativa de que surja um anjo, de que ali seja um anjo. Eu acho que os irmãos de São Miguel do Aleixo não nos hospedaram com essa expectativa. Embora alguns sejam anjos. Mas a intenção é mostrar que nunca se sabe a extensão que um ato de bondade pode ter, ou a quem um ato de bondade é oferecido. Qual é a intenção? Eu não sei. A extensão de que esse ato de bondade, de hospedar alguém, pode ter, ou a quem esse ato de bondade está sendo oferecido. O texto prossegue. O texto vai dizer, então, que eu devo demonstrar esse amor às pessoas por meio de uma hospitalidade. Mas o versículo 3 ele vai nos mostrar que eu devo demonstrar amor às pessoas por meio do cuidado aos presos. Ele vai dizer assim, lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Olha que interessante. Interessante por quê? Primeiro, a prisão romana, muito provavelmente esses presos a que ele se refere, sejam os presos por causa do Evangelho. Sejam crentes que o único crime que eles cometeram era o de ser cristão. E eram colocados em prisões romanas junto com outros presos e presos perigosos, que de fato cometeram crime. Essas prisões romanas eram bem precárias. Eu queria que você pudesse mentalizar uma prisão romana ao saber que lá não tinha cama, banheiro, entrada de ar, eram pequenas, escuras, frias. Tive a oportunidade de conhecer uma prisão romana em janeiro. A tradição dizia que Pedro ficou preso lá. Eu tive que descer alguns vãos de escada e as luzes precisaram ser acesas porque, de fato, ela é escura, sem cama, sem banheiro. As necessidades fisiológicas ficavam ali. Não tinha higiene alguma. Era um ambiente completamente adverso ao ser humano. Por conta disso, esses irmãos que estavam na cadeia, eles precisavam receber alimento, roupas, cuidados médicos. E quem ia fazer isso? Lembra do contexto? Estavam sendo perseguidos por ser cristãos. Agora tem um cristão lá preso. E agora? Quem vai socorrer a esse irmão que está preso? Quem vai levar roupa? Quem vai levar comida? O Império Romano dava uma vez por dia pão e água. Uma vez por dia. Quando queria castigar, nem isso. Quem ia ajudar esses irmãos? Olha que interessante a construção dessa frase. Ele vai dizer assim, lembrem-se dos que estão na prisão. Esse lembrar não é só trazer a memória, não é só trazer a mente. O irmão Francisco está preso. Está preso mesmo. Lembrei, cumpri meu papel. Claro que não é isso. Quando você junta, lembrem-se com a expressão como se, aí você tem a ideia de que o lembrar era
não só trazer a memória, mas fazer algo em prol daquele que estava preso. Como se, pessoal, aí, como se estivessem aprisionados também, marca essa ideia de identificação. Lembre-se dos presos, como se você também estivesse preso. Não é apenas lembrar-se deles, coloquem-se no lugar deles. A expressão tem uma dimensão prática muito interessante. Não é só eu sentir pena do preso, se eu procurar ajudar esse camarada. Não é só eu lamentar pela situação dele, se eu chegar junto, se eu me aproximar. Não é apenas eu orar de maneira genérica, se eu assumir o risco para demonstrar amor. Seja bem-vindo ao novo reino. O novo reino exige regras, comportamento, filosofias, formas de pensar diferente. É assim que Deus quer que a gente o agrade. É com esse novo estilo de vida. Não é orar de uma forma genérica, dizendo, Deus, aquele missionário lá que o pastor Dário botou aqui no Instagram, Senhor abençoe aí para que o carro dele aconteça um milagre, um anjo desça. E aí, não é orar de forma genérica. Não é dizer, Deus, aqueles irmãos lá em Timon, que tem uma congregaçãozinha que não tem banheiro. Deus abençoa para que apareça um banheiro lá. Não, é como se você estivesse lá também. É se identificando. É como se você estivesse lá naquela estrada de barro com seu carro no prego. É como se você estivesse numa congregação pequena, simples, humilde em Timon, sem um banheiro. É essa identificação que ele está nos levando a ter com essa expressão. Como se é o elo entre a vida do outro e a minha vida. Eu olho para o preso e penso, poderia ser eu. Eu vejo o maltratado do versículo, da continuação do versículo aí, e penso, olha, eu poderia estar no lugar dele. E dessa forma, lembrar não é apenas manter algo na memória, mas permitir que a dor do outro alcance meu coração e provoque em mim uma resposta. Como eu posso demonstrar o amor? Pelo cuidado aos presos. Mas olha a parte B do versículo 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O maltrato aqui faz referência aos oprimidos, àqueles que são perseguidos, que provavelmente sofreram uma violência física ou social. Perderam o emprego, foram expulsos de casa, a família o abandonou, não tem para onde ir. Esses são os maltratados. E ele pede que a gente se lembre deles como se também estivéssemos sendo maltratados junto com eles. A ideia de se colocar no lugar deles em um profundo chamado à empatia. Pois não basta apenas sentir compaixão. É necessário compartilhar os fardos. Me parece ser essa a grande motivação do autor. É mostrar para aquela comunidade que o sofrimento de um é sofrimento de todos. E que por isso, eles não precisavam ficar apenas teorizando sobre sofrimento, sobre crise, sobre perseguição. Eles precisavam agir em prol daqueles que estavam sofrendo. Seja constante esse cuidado, esse amor entre vocês. E aí desse texto, meus queridos, eu consigo tirar duas verdades que eu queria compartilhar com você. A primeira, a hospitalidade abre portas na terra para os propósitos do céu. Uma rápida pesquisa na história da igreja, você vai perceber, você vai encontrar George Miller. George Miller estava em uma cidade da Inglaterra um dia, e ele ficou hospedado então na casa do pastor Henry Craig. Durante esse período, Miller relata
que sua vida espiritual foi profundamente transformada. Sua maneira de ler as Escrituras, sua maneira de orar mudou profundamente. E ele passou a compreender de maneira diferente a graça de Deus. Posteriormente, ele tornou-se conhecido mundialmente por seu ministério de oração e pelo trabalho com órfãos em Bristol. Tudo isso começou quando ele ficou hospedado na casa de um outro pastor. Eu posso também trazer para você um outro exemplo de Robert Chapman, conhecido por seu ministério de evangelismo e discipulado na Inglaterra. Chapman transformou sua própria casa em um lugar onde obreiros cristãos cansados, desencorajados, necessitados poderiam permanecer. Muitos trabalhadores cristãos, obreiros cristãos, ficaram ali por períodos curtos e às vezes por períodos mais longos. Ele não apenas oferecia um quarto, ele cuidava deles, compartilhava as escrituras pela manhã, conversava durante as refeições, procurava suprir suas necessidades espirituais e suas necessidades físicas. Esses dois exemplos eu estou citando para você, não para que você pense que a pessoa que hospeda, que você está sendo hospedada, se tornará um grande pregador, um grande evangelista. Não. Na verdade, o ponto de Hebreus é mais profundo. Ele está dizendo, a hospitalidade cristã exige que recebamos pessoas sem saber antecipadamente qual será o fruto daquele encontro. Eu sei que irmãos aqui, que estiverem em São Miguel do Aleixo, foram profundamente transformados pela forma que nós fomos recepcionados por eles. Eles deixaram os quartos deles, a cama que eles dormiam, a cama que os filhos dormiam, foram dormir no lugar mais simples, lá no fundo da casa. Alguns foram dormir em rede, para que nós pudéssemos usufruir daquela cama, daquele quarto, daquele ventilador que tinha lá. Sua casa, ela está disponível para acolher e cuidar do necessitado? De uma forma mais prática, quem sabe você possa criar um ministério na sua casa, no seu lar, chamado Sentados à Mesa. E o que é isso? Seria transformar a hospitalidade em algo intencional. Sim, assumir o compromisso de convidar, pelo menos uma vez no mês, uma família da igreja que você não conhece, um novo convertido, ou um irmão que a família, só ele é crente na família, e ter um papo com ele, ter um momento com ele, tomar um café com ele, que sabe a vida dele possa ser completamente transformada nesse encontro. Irmãos, eu sei que a gente é resistente. Muitas vezes a gente nem recebe pessoas mais próximas a nós na nossa própria casa. Eu sei, eu acompanho um líder e eu estou lá no grupo dele e a luta dele por encontrar uma casa em que possa ocorrer o encontro de PGM, porque ninguém se dispõe a abrir a sua casa para receber o próprio encontro de PGM. Eu sei que é mais complicado abrir as portas das nossas casas para pessoas que a gente não tem nenhum vínculo. Se é difícil abrir a porta da nossa casa para pessoas que convivem com a gente na igreja. Eu sei disso. Agora, se você é resistente em hospedar ou em receber em seu lar quem precisa, você deve refletir sobre o seu nível de comprometimento com o reino. Você foi alistado, chamado para um reino inabalável. Seu padrão de vida mudou. Seu estilo de vida, sua forma de viver agora mudou. Agora você vive diferente dos outros lá fora e de como você era antes. Servir nesse reino é arriscar nosso conforto, nosso bem-estar, nossa vida, em nome daquele que nos alistou. Mas há uma segunda implicação que eu queria compartilhar com você.
O socorro genuíno ao irmão, ele surge da capacidade de se identificar com a sua dor. Como você reage diante do sofrimento do seu irmão? É com indiferença ou é fazendo a diferença? Que tal criar uma cultura, a cultura da presença? Como é que isso funciona? Em vez de enviar apenas uma mensagem de texto rápida para aquele irmão que está sofrendo, do tipo, estou orando, irmão. Não que isso não seja importante, se de fato você estiver orando. Mas eu estou pensando em algo mais prático. Diante daquele irmão que está doente, ou desempregado, ou enfrentando o luto, para você oferecer uma ajuda mais tangível. Algo do tipo, uma refeição, realizar as tarefas diárias, oferecer uma carona, fazer uma visita presencial. Eu lembro quando eu peguei dengue hemorrágica. No mesmo tempo, minha esposa pegou dengue e chikungunya. Então, nós dois em casa não fazíamos nada, doentes. E o PGM decidiu demonstrar um amor constrangedor por mim e por minha esposa. Era impressionante. Eles me levavam para o hospital. Eu não conseguia dirigir. E quando eu chegava no hospital, passava a tarde no hospital, saía à noite, já tinha um outro irmão que ia me levar para minha casa. No meio do caminho, uma outra irmã ligava e dizia, passa aqui, porque eu já preparei a janta para vocês. Meu filho precisava ir à escola. O irmão passava cedo, pegava meu filho, levava para a escola. Por conta do trabalho dele, não poderia pegá-lo, mas um outro irmão já passava lá e levava meu filho para casa. Quando esse irmão saía, a esposa chegava, batia no portão e dizia, olha, trouxe o almoço de vocês. Era constrangedor isso. Mas eu me senti, eu e minha esposa, muito amados pela demonstração de amor desse PGM por nós. Muito gratos a eles, porque eles decidiram tomar uma atitude tangível, prática, que demonstrasse amor com aqueles que estavam sofrendo. Transforme a sua sensibilidade pelos que sofrem em um hábito intercessor e prático. Vocês sabem dos cristãos perseguidos. E a gente, vez ou outra, apresenta a situação deles aqui no nosso momento missionário. Há um grupo de cristãos hoje no mundo que é perseguido simplesmente porque é cristão. Mas quantas vezes você tem orado por eles? De forma intencional. Sem ser no domingo à noite, 5 minutinhos aqui no culto. Mas orado por eles de forma intencional. São irmãos nossos que estão sofrendo nesse exato momento por serem crentes. É interessante que a gente só se dispõe a fazer essas coisas quando nós nos identificamos, nos sensibilizamos com a dor e com o sofrimento deles. Eu lembro que o pastor Josué, em um dos aniversários da igreja, levou vários grupos de irmãos, aquela salinha lá atrás, Geração Glória, que fica lá em cima, escura, suja. Ele disse, olha, vamos orar pela igreja perseguida lá em cima. Então ele entrou lá, apagou a luz, tudo escuro, ambiente fechado, sem iluminação, umas telhas de aranha. E os irmãos saíram de lá dizendo assim, agora eu consigo imaginar um pouco como é que esses irmãos sofrendo. Porque ali 5 minutinhos já estava toda suada. Sabe? A identificação que precisa para que você possa transformar essa sensibilidade em algo que seja intercessor e algo que seja bem prático. Você pode também apoiar e se envolver de forma mais concreta em ministérios locais. Ou criar um ministério local de visita aos presídios, de ida aos asilos. Eu lembrei de um ministério que o Tadeu tinha aqui na igreja. Tadeu pegava os moradores de rua e trazia para a igreja.
Eles assistiam culto aqui com a gente. Muitas vezes iam bêbados, drogados. Muitas vezes estava esse silêncio. E um deles gritava do nada. Hey! Eles chegavam na igreja cedo, tomavam banho. Havia irmãos que doavam toalhas, sabonete. E irmãos que faziam comida para eles. Eles se alimentavam e vinham para o culto. E nós temos fruto desse ministério do Tadeu, que iniciou com o Tadeu aqui na igreja. Que tal então você se identificar e transformar essa sensibilidade em algo que seja concreto, prático? Mas eu preciso avançar. Lembra da pergunta que norteou a nossa exposição? Você lembra dela? Ela diz o que, irmãos? Isso. Quais são as marcas de um cristão que agrada a Deus? Primeira marca, cuidado constante. Está lá, né? Segunda marca, pureza sexual. Terceira marca, contentamento na provisão. Vamos para a segunda marca, versículo 4. Acompanhe comigo a leitura. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Por algum motivo, ele introduz aqui o casamento. Lário me questionou, por quê? Ele introduziu o casamento dentro desse contexto. A ideia do casamento. Dentro do contexto de perseguição, dentro do contexto de sofrimento. A realidade é que o texto bíblico não nos aponta o porquê. Mas, se você observar o contexto do século I, eles estavam inseridos dentro de uma cultura pagã, extremamente imoral, e esses cristãos também eram influenciados por um grupo de pessoas que adotaram para a sua vida a prática ascética, o ascetismo. O ascetismo dizia, em linhas gerais, que você não precisa, para ter uma vida de nível elevado, ter nenhum prazer nessa terra. Logo, casamento, se ele proporciona prazer, você não deve casar. Então a gente tinha de um lado o pessoal que não dava valor ao casamento pelas práticas imorais que eles praticavam, e por outro lado nós tínhamos um outro grupo que dizia não case porque você não precisa ter esse tipo de prazer. Me parece, e só me parece, que isso influenciava a vida de alguma forma daqueles irmãos. O fato é que o versículo 4 diz, casamento deve ser honrado por todos. Honrado, valorizado. Casamento deve ser visto como algo precioso. Por quem? Por todos. E quem são os todos aqui? São os solteiros e os casados. Solteiros precisam ter o casamento em alta estima, valorizar, é algo precioso. Os casados também precisam ter o casamento como algo precioso. Porque o casamento não é uma invenção humana. O casamento é uma instituição divina. Agora, me parece que esse I que você está vendo bem aí, casamento deve ser honrado por todos. E o leito conjugal conservado puro. Ele está apresentando duas coisas ligadas por meio desse conectivo. Primeira, casamento deve ser honrado. Segundo, leito conjugal deve ser conservado. A palavra leito aqui é uma palavra utilizada para se referir à relação íntima. É um eufemismo para a intimidade física do casamento. Ou seja, um relacionamento sexual deve ser conservado puro. E aí vem, meus irmãos, a justificativa dele. Olha o que ele diz. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Dois grupos de pessoas. Os imorais e também os adúlteros. Como é que um solteiro pode honrar um casamento? Se preservando para esse momento. Como é que eu sei disso?
porque Deus julgará os imorais. E a palavra imoral é uma palavra muito ampla, envolve não só o relacionamento íntimo, mas outras formas de contato físico, de relacionamento, outras formas de imoralidade. Agora, como é que eu sei que o relacionamento íntimo deve ser conservado puro? Como eu sei que o casal ou o casado conserva puro a sua relação sexual? Quando ele é fiel ao seu casamento. Sabe como é que eu sei disso? Porque o texto diz que aos adúlteros Deus irá julgar os imorais e os adúlteros. Logo, o solteiro se preserva antes de se casar e para o casamento. E o casal, o casado, o cônjuge, ele honra esse casamento sendo fiel ao casamento que Deus deu a ele. Há algumas implicações aqui também. Uma bem simples é que o casamento deve ser valorizado até mesmo porque não é casado. Exatamente pelo fato dele ser uma instituição de Deus, divina. Eu queria dizer aos solteiros com muito carinho e muito amor, que vocês possam não utilizar relacionamentos para suprir carências emocionais ou afetivas. Vocês não se envolvam, que precisam de um toque, de uma atenção, de um sorriso, de um olhar, de um cuidado. Construa limites que valorizam a santidade e a glória do Senhor. Valorize o seu corpo. Valorize o seu corpo. Quando eu digo isso, vem à mente uma muçulmana com quem eu tive contato. Eu entrei numa loja de produtos árabes e estava olhando lá as peças na loja, vendo os doces, vendo aquelas coisas. Então, entrou uma muçulmana com aquela burca, uma mulher simpaticíssima, sorridente, parecia realizada com a vida. E ela começou a conversar comigo e com a minha esposa. Na conversa ela dizia: olha, as pessoas estranham a forma como nós nos vestimos, porque nós nos vestimos dessa forma. Mas a realidade é que nós cremos veementemente que o nosso corpo só deve ser observado e visto pelo nosso marido. Se não é, então a gente não vai mostrar nosso corpo para ninguém. Inclusive, ela contou que estava em Porto de Galinhas, de burca. E ela dizia para as pessoas: gente, por que vocês estão olhando para mim? Olha o tanto de mulher aí, vestida dessa forma aí. Olhem para elas, não para mim. Sabe, a gente precisa valorizar isso também. Eu estou me referindo a homens solteiros e a mulheres solteiras. Como o casado pode honrar Deus no seu casamento? Ou ver o casamento como algo precioso? Trate o casamento como prioridade na sua agenda e não como algo que está no piloto automático. Como é que está seu casamento? Está indo. E o que mais? Tá legal. Qualquer jeito aí. É piloto automático. E o piloto automático, embora, é desse jeito. Qualquer vantagem é vantagem. Não, trate o seu casamento como uma prioridade na sua agenda. Isso, depois daqui já marca um espetinho com a sua esposa. Vai comer um hambúrguer na praça. Já marca um esquemazinho com você e ela ali para conversarem, terem tempo juntos. Você vai estar valorizando o casamento. Eu falar isso aí, o pessoal fica... Sei que é difícil valorizar o casamento quando a sociedade age de forma veementemente contra o casamento. Quando a sociedade diz que casamento não é mais padrão. Quando os jovens dizem para mim na escola: professor, para eu casar, para ter um casamento igual ao do meu pai, quero nada. Estou casado, mas estou feliz até.
São expressões, piadas, histórias que mostram quanto a sociedade não valoriza o casamento. A palavra do Senhor é: honrem o casamento. Tenham como precioso. Valorizem essa instituição na vida de vocês. Para valorizar isso, fique atento a tudo aquilo que ameaça a pureza do casamento. A tudo aquilo que ameaça o jovem a levar uma vida imoral e indecente. Tenha cuidado com os conteúdos de filmes. Observe as conversas que podem se transformar em algo indecente. As conversas de duplo sentido, de cunho sexual. Cuidado com a internet. E muito cuidado com as redes sociais. Você pode estar jogando videogame na rede social, aparecer uma imagem, inapropriada já de cara, e você vai lá, clica, e você tem acesso a um mundo de coisas que são inadequadas para a sua vida, que podem acabar, arruinar com o seu casamento, com a sua vida. Há um outro princípio, que quando o casamento é valorizado, a intimidade é protegida por meio da exclusividade e fidelidade. Quando o casamento é valorizado, a intimidade é protegida por meio da exclusividade e da fidelidade. Questione-se. Se existe alguém que está recebendo de você uma intimidade que deveria pertencer exclusivamente ao seu cônjuge. Às vezes é uma demonstração de afeto que você deveria dar ao seu cônjuge, mas você está oferecendo a outra pessoa. Às vezes, desejo que você cultiva. Às vezes é uma dependência emocional de alguém. Às vezes essas coisas vêm disfarçadas de uma brincadeira. Estava brincando. Comparações com outras pessoas. Observe isso. Veja se você não está tendo intimidade que deveria ter exclusivamente com seu cônjuge. Considere proteger o seu relacionamento por meio de conversas sinceras, de demonstração de afeto e de amizade, sendo trabalhadas dentro do casamento. Quais as marcas de um cristão que agrada ao Senhor? Cuidado constante, pureza sexual e a terceira, contentamento na provisão. Observe os versículos 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Assim, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Tem mais um amor aqui, né? Agora um amor sendo tratado na perspectiva negativa. É um amor ao dinheiro. E ele está dizendo para a gente: conservem-se livres disso aí. A questão é que o autor está incentivando aquelas pessoas a não viverem em função do dinheiro. A não viverem pelo dinheiro. Mas que eles possam cultivar um estilo de vida livre da ganância, que é outra palavra para amor ao dinheiro. Livre da avareza. O autor não condena, pessoal, possuir bens. Mas ele nos alerta que se apegar a esses bens de tal forma que eles se tornem um ídolo no seu coração é muito perigoso. E aí aparece de novo um i. Você percebeu? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm.
Esse I, diferente do I do versículo anterior, ele dá a ideia de contraste. Ele está dizendo para a gente, olha, tem um amor ao dinheiro? Você quer vencer o amor aos bens, à riqueza? Então vocês devem fazer algo diferente. Vocês devem se contentar com aquilo que vocês têm. Eu não estou dizendo, e nem o autor está dizendo, que você precisa se conformar com a sua vida. Se conformar com o seu estilo de vida, com o seu padrão. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o contentamento deve ser um contentamento no Senhor. Olha só a continuação do versículo, olha a motivação. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Por causa da promessa de que Deus não abandona seus filhos, quaisquer que sejam as circunstâncias, o autor inclui aí o Salmo 118, versículo 6, para mostrar que o Senhor não apenas envia ajuda, Ele é a própria ajuda. E por esse motivo, aqueles irmãos não tinham razão para ter medo diante dos sofrimentos, das circunstâncias adversas. O versículo não quer dizer, não há uma promessa que nada de ruim acontecerá. É algo mais profundo. O texto está dizendo que quando algo ruim acontecer, você não vai estar só. O Senhor vai estar com você. O Senhor que vai auxiliar, ajudar você. A ideia que o autor nos dá é que vencer o amor ao dinheiro, ele se dá por meio desse contentamento na pessoa de Deus, em quem Deus é. E eu quero dizer a você, você pode estar satisfeito, contente, enquanto você batalha, trabalha, rala para aumentar o seu padrão de vida. São duas coisas diferentes. Conformar-se e o contentar-se, como eu disse antes. Viva satisfeito com o padrão que Deus deu a você, enquanto você luta para atingir outro padrão, para continuar satisfeito nele, pois sua satisfação é no Senhor. Não é no carro novo, não é na casa nova, não é naquele emprego concursado, não é naquele valor que você estipulou para o teu salário mensal. Você deve lutar por essas coisas, batalhar por elas, mas contentamento, prazer, satisfação, somente no Senhor. Eu preciso confessar para você que muitas vezes eu fui uma pessoa satisfeita nas finanças. Pecado meu, de idolatria. Emprego concursado no Estado, emprego concursado na prefeitura, escola particular, salário caindo dentro do próprio mês, vida tranquila. Eu olhava e dizia, que legal, o dinheiro vai cair no final do mês. E aquilo era a minha fonte de prazer, de satisfação. Precisei aprender com o Senhor, de que a fonte de satisfação do crente é Ele. É triste ver um pobre querendo ser rico. Mas deixa eu terminar a minha frase, pessoal. Demorei muito para construí-la. É triste ver um pobre querendo ser rico. E é mais triste ainda o rico querendo se comportar como pobre. Pastor, aí tem, rapaz. Tem uns cabos aí. Se o Senhor te deu recurso, você precisa viver contente dentro daqueles recursos que Deus deu a você. E ponto. Então, se o Senhor deu a você muito mais do que você precisa, meu irmão, se eu fosse você, eu aplicava na minha vida 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6 nos ensina 3 grandes lições sobre finanças. Primeira, não coloque no dinheiro a sua confiança. Segunda, seja generoso. Se Deus deu a você mais do que você precisa para viver, para que você possa abençoar
Os outros. Terceiro, usufrua do que Deus lhe deu. Eu estou doido para chegar nessa parte, doido. Vou chegar lá, vou conseguir usufruir dessas coisas. Vou fazer ainda aquela viagem, Naira. Aquela. E vou dizer, Deus, estou usufruindo dos recursos que o Senhor deu para mim. Está em 1 Timóteo capítulo 6, está de boa. E está de boa mesmo. Quero finalizar então apresentando a vocês duas implicações. Primeira, o amor ao dinheiro leva um coração governado a ser governado pela insatisfação. Avalie sua postura diante dos recursos e questione-se quanto tempo, preocupação, energia você dedica para ganhar, acumular e ficar pensando em dinheiro. Lembra do princípio? O amor ao dinheiro revela um coração governado pela insatisfação. Então observe, não permita que o carro, a casa, as viagens ou mesmo os bens de outras pessoas façam você desprezar aquilo que Deus lhe deu. A gente está sempre assim, né? Sempre olhando para o outro. Você mede o seu padrão de vida, seu nível de contentamento pela quantidade de dinheiro que tem no bolso e pela vida do outro. Você é rico? Não, rico é o outro. A gente tem uma casa aqui na cidade, tem uma casa no campo. Aí você vai falar com o outro, e aí, você é rico? Não é eu? Só tem uma casa na cidade, uma casa no campo. Rico é o fulano, que tem uma casa na cidade, uma casa no campo e uma casa na praia. Aí você vai falar com outros, eu? Só tem uma casa na cidade, uma casa no campo, uma casa na praia e 2 carros elétricos. Rico é o outro, que ainda tem um helicóptero. Meu irmão, não permita que os bens, os recursos, as coisas que Deus deu a outros, faça você desprezar aquilo que Deus deu a você. Mantenha um coração agradecido ao Senhor. Uma vez eu vi uma historinha, o cara foi assaltado e ele disse, graças a Deus. E a pessoa ouviu e disse, mas por quê? Você acabou de ser assaltado. Ele, isso mesmo. Porque eu fui assaltado e não sou o assaltante. Coração agradecido. Não sacrifique no altar da idolatria ao dinheiro, casamento, filho, descanso, integridade, comunhão com Deus, comunhão com os outros irmãos, apenas para gastar mais, para ganhar mais alguns trocados. Se você fez o curso de finanças para Deus, lá a gente orienta você a como você verificar se algo de fato é de Deus ou não. Aquele seu emprego que você ganhou, que você conquistou, é no domingo à noite, meu irmão, foge que é laço. Aquele emprego, pastor, consegui um emprego na minha vida, vou ganhar muito bem, mas pastor, a partir de agora, eu não vou conseguir mais ir ao encontro de PGM. O meu discipulado que acontecia, estou lembrando de uma irmã, de uma das nossas congregações, fez exatamente isso, mandou uma mensagem, pastor, consegui um emprego agora na pizzaria, e aí eu não posso mais ir fazer o discipulado com a irmã Tereza. Disse, irmã, daqui uns dias não vai para o culto ao domingo, é numa pizzaria, daqui a alguns dias não vai para o culto de PGM, que é no sábado. Olha os horários que a pizzaria funcionam. Meu querido, não sacrifique no altar do amor ao dinheiro, casamento, filho, descanso, integridade, comunhão com Deus e com os irmãos. Quero finalizar com o último princípio, dizendo a você que o verdadeiro contentamento, ele não consiste em ter tudo, mas em compreender que Deus é suficiente. Como você age quando sua situação financeira é desconfortável? Ira, ansiedade, depressão, medo. Você precisa compreender que Deus é suficiente. Quando vier a instabilidade financeira, ou mesmo profissional, não permita que a insegurança o faça acreditar que você está só.
Confie que Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Eu não sei mais a música. Mesmo que as circunstâncias não sejam como você gostaria, isso é especialmente importante quando você ganha menos do que você queria, quando você não consegue comprar aquilo que deseja, quando você vê outras pessoas prosperando e você nada. Às vezes você quer fazer aquela oração, né? Oh Deus, a pessoa tanto irmão, tira um pouquinho dele e dá para mim. Nessas horas que você precisa lembrar que o verdadeiro contentamento não consiste em ter tudo, mas compreender que Deus é suficiente. Quero concluir dizendo a você que a vida do cristão não pertence, que pertence a essa nova aliança, a esse novo reino, que é inabalável, é uma vida nobre. Você foi alistado, chamado para viver agora os princípios, o estilo de vida, a disciplina e os desafios de uma vida de um reino que é inabalável. Porque Deus o alistou para essa vida. E por isso você deve agradá-lo em tudo. Você deve agradá-lo no cuidado constante, na pureza sexual, no contentamento, na provisão. Agora, isso só é possível porque Cristo é aquele mediador dessa aliança, que por meio do seu sangue derramado por nós, nos permite desfrutar desse novo estilo de vida. Estilo de vida que começa quando entendemos o projeto do alistamento de Deus. Ele toca em seu coração. Você se arrepende dos seus pecados. Ele perdoa você. E agora você é uma nova criatura. Vamos ficar em pé? Para a gente orar e encerrar? Para a gente orar e depois vir os avisos e depois encerrar? Queria perguntar a você que está aqui, que ainda não foi comissionado por esse Deus a ser parte desse novo estilo de vida, que talvez Deus tenha tocado hoje em seu coração. Talvez você queira conhecer melhor o Senhor, confessá-lo como o mediador que te leva a esse reino inabalável, confessar os seus pecados e receber perdão. Se você quer esse novo estilo de vida, queria que você levantasse uma de suas mãos, que a gente pudesse orar por você e orientar você a como viver esse novo estilo de vida. Há alguém assim? Alguém que gostaria de conhecer a Cristo como Salvador de sua vida, como Senhor de sua vida? Se não há, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para um reino inabalável. Nos chamou para ter comunhão com o Senhor. E ela é possível, ó Deus, porque Cristo é o mediador dessa aliança. Porque Cristo nos chamou a isso. Nos ajuda, Deus, a vivermos uma vida agradável ao Senhor. Nos ajuda a olhar para a nossa vida, para o nosso lar e sermos mais hospitaleiros. Hospitaleiros com os de fora. Hospitaleiros com os irmãos da igreja. Nos ajuda, ó Deus, a nos preservarmos puros no nosso casamento e para o nosso casamento. Nos ajuda, Senhor, a despeito de tantos bens, de tanta riqueza que há nesse mundo, de tanto bombardeio de informações que nos levam a amar o dinheiro, nos ajuda a sermos contentes no Senhor. A sabermos que o Senhor é a nossa maior riqueza. E assim, ó Pai, nós iremos viver agradando o Senhor e para a Tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.